Bom dia, meu nome é Larissa e eu vou fazer um pequeno resumo sobre o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa da saga As Crônicas de Nárnia. Para fugir do caos da Segunda Guerra Mundial em Londres, Susana, Pedro, Lúcia e Edmundo foram para o campo na casa de um professor amigo de seus pais. Lá, com Lúcia, a caçula, explorando a casa, ela descobriu o guarda-roupa que dá acesso a Nárnia. Esse novo mundo é governado pela Rainha Branca. O livro é o primeiro e mais famoso da saga, onde narra o início de toda a aventura. Bom dia, meu nome é Vanessa e hoje eu vim falar algumas curiosidades sobre o autor da obra, Clive Staples Lewis. Comumente conhecido como C.S. Lewis, ele foi um professor universitário, escritor, poeta, romancista, crítico literário, ensaísta e teólogo irlandês. Durante sua carreira acadêmica, ele foi professor e membro das universidades de Oxford e de Cambridge. Nasceu no dia 29 de novembro de 1898 no Reino Unido e chegou a falecer no dia 22 de novembro de 1963, também no Reino Unido, quando tinha apenas 51 anos. Lewis era o filho caçula e foi descrito pelos seus pais como uma criança sonhadora. Com apenas 3 anos de idade, decidiu adotar o nome Jack e assim foi reconhecido pela sua família e seus amigos até o fim de sua vida. Com apenas 10 anos, Lewis viu sua mãe falecer de forma precoce, e essa tragédia fez com que ele se isolasse mais ainda da vida com outras crianças. Dessa forma que ele foi se isolando, ele foi buscando refúgio em suas histórias e fantasias infantis. Lewis e seu irmão eram totalmente diferentes dos adolescentes da época. Eles não demonstravam interesse pelas inovações e novidades, gostavam mais de passar seu tempo nas bibliotecas lendo os livros clássicos. E por último, e não menos importante, mesmo seguindo as tradições da igreja irlandesa, o autor se tornou um ateu convicto na adolescência e só voltou a professar na fé cristã na vida adulta com a ajuda de um amigo seu, J.R.R. Tolkien, mais conhecido como autor de O Senhor dos Anéis. É isso, obrigada pela atenção. Bom dia, meu nome é Ana Mirla e eu fiquei responsável pelos elementos técnicos do livro As Crônicas de Nárnia. Bom, o livro foi feito entre 1949 e 1954, originalmente no inglês. Ele foi lançado a primeira edição em 2009, sendo vendido mais de 120 milhões de cópias, o que tornou um grande marco na história da literatura. Ele foi dividido em 17 capítulos, tendo ele 155 páginas. E o seu gênero é de aventura e ficção. É isso, obrigada. Oi, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre o livro As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Armário. E eu vou falar sobre os personagens. Bom, o primeiro personagem que eu vou falar é o Aslan. Ele, que é o criador de Nárnia, ele tem autoridade máxima lá em Nárnia. Ele tem forma de leão. E a melhor amiga dele é a Lucy. A Lucy, ela é a irmã caçula dos irmãos Pearce e ela foi a primeira a encontrar Nárnia. Ela encontrou o armário e o primeiro animal narniano que ela encontrou foi o fauno. Agora, o Edmund, ele é o personagem principal do livro. E ele é sempre estressado com alguma coisa, principalmente com o irmão mais velho dele, o Pedro. E ele, na profecia, ele é o futuro rei de Nárnia. Bom, a Susana, ela faz parte da família Pierce e ela tem ótimas habilidades no arco e flecha. Ela é muito boa no arco e flecha. E ela é a rainha de Nárnia. Bom, o Pedro, ele é o mais velho dos irmãos e ele é o rei de Nárnia. Ele é muito responsável e atencioso com todos os seus irmãos. Bom, a Feiticeira Branca, ela é responsável por congelar a Nárnia por 100 anos, como ela disse, e ela é a vilã do livro. E o nome dela é Jadia. Bom, o Túminos, ele é um fauno, a Lúcia que encontra ele, e ele é um fauno muito simpático e carismático com todo mundo. E a senhora e a senhora Castor, eles são muito importantes porque eles abrigam os irmãos na casa deles quando eles estão em Nárnia. E eles são muito legais e gentis com eles. Tem o Mal Green, que ele é um guarda, capitão da Feiticeira Branca. Ele tem forma de lobo. Obrigado a todos que prestaram atenção. Bom dia, meu nome é João Lucas e eu vou falar sobre os conflitos do livro. Bom, vale lembrar que o conflito não é realmente entre o leão e a feiticeira que dominou o mundo de Nárnia, mas sim entre os valores dos meninos e seus conflitos. O livro conta sobre a profecia descoberta pelos irmãos que se juntam com o leão para combater a feiticeira. Bom dia, meu nome é
é Sara Costa e eu vou falar algumas curiosidades do livro Crônicas de Nárnia, mais especificamente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Primeiro, os nomes originais das 4 crianças eram Anne, Martin, Rose e Peter. O primeiro esboço de A Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa foi completado em 1949 e nele não fazia menção ao Aslan. Conectando a outra curiosidade, Aslan significa leão na língua turca e Jades significa feiticeira na língua persa. O nome Cair Paravel, enfim, significa corte menor, porque no inglês arcaico, enfim, significa corte e paravel, significa menor ou inferior, ou seja, dando a entender que os reis de Nárnia eram inferiores ao Aslan. Esse nome eu não sei. Na língua Tolkien, em referência ao Senhor dos Anéis, Nárnia significa profundeza dos contos. Crônicas de Nárnia. E por último, o nome Magrin faz referência a 2 termos: Maun, grande boca grande, e Green, que vem de uma criatura negra em formato de lobo do folclore inglês. Essa parte que eu vou citar agora era pra ter sido a Sara Pompeu que tivesse feito, mas por causa de alguns probleminhas ela não vai conseguir apresentar, então eu vou citar aqui algumas diferenças entre o livro e o filme. No livro, os ataques em Londres e os atentados foram apenas mencionados, enquanto no filme foi mostrado os irmãos se escondendo em um abrigo. No livro, Lucian entra pela primeira vez no guarda-roupa enquanto estavam explorando a casa, enquanto no filme ela entra pela primeira vez brincando de esconde-esconde. No livro, na brincadeira de esconde-esconde, quem procurava era a Susana e não o Pedro. Por último, eu gostaria de encerrar falando que os personagens da General Otwin e o Oreios não existem no livro. Bom dia, meu nome é Marina. Eu vou falar um pouco do elenco de As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então vamos lá. Bom, a primeira atriz que eu vou falar sobre é a Georgina Helen Hanley, ela que faz a Lúcia, e ela nasceu em 9 de julho de 1995 e ela é uma atriz e escritora britânica. Bom, o seu primeiro papel de sucesso foi no primeiro filme de As Crônicas de Nárnia, que é o qual estamos lendo o livro, e logo depois ela fez a novela Jane Eyre, assim que escreve. Bom, e desde 2019 ela faz parte da série The Spanish Princess. Bom, agora vamos falar da Anna Catherine Popwell. Ela que faz a Susana e ela nasceu em 16 de dezembro de 1988 em Londres. E além do seu papel, que foi o maior papel, né, de Susana nas Crônicas de Nárnia, ela atua também como Lady Lola em Rain, assim escreve. Eu não sabia que pronunciava assim, mas enfim, vamos pro próximo. Agora eu vou falar um pouco sobre o William Peter Mosley. Ele nasceu em 27 de abril de 1987 e é um ator britânico. Assim como todos os outros, ele teve seu papel de maior destaque em As Crônicas de Nárnia, como Pedro. Agora ele está estreando uma série, The Royals, no Entertainment Television como o Príncipe William. Eu não falei muita coisa, porque não tem muita coisa interessante que eu tenha achado dele, mas é isso. Bom, agora por último e não menos importante, vamos falar de Skander Keynes. Ele faz o Edmundo e ele nasceu em 5 de setembro de 1991. Bom, ele não trabalha mais como ator, ele agora é um assessor político. E, como eu já disse, como todos os outros, ele também teve seu papel de maior destaque em As Crônicas de Nárnia. Nessa também eu não entendi, eu não achei muita coisa não, desculpe, Yuri. Coração.